Bart, essa é sua professora? Eu acho que eu tenho que ir para a reunião dos pais. Fala pessoal, hoje vamos estar falando sobre alguns dos momentos mais marcantes da professora Edna em Os Simpsons, começando pelo bizarro episódio 16 da terceira temporada. Após ficar na detenção por mau comportamento em sala de aula, Bart descobre que sua professora está procurando um romance no jornal. Ele então se finge de adulto e começa a enganá-la mandando cartas, se passando por um homem bonitão extremamente romântico. Então, eu gostaria de saber mais sobre você. Por favor, escreva logo. Aqui vai uma foto que mexerá com a sua caneta. E tudo começa com a professora Edna tendo um dia miserável e passando por vários problemas. Os alunos mal se importam com sua aula, perde na raspadinha, e seu carro quebra devido à sabotagem do seu ex-marido. Quando ela chegou em casa no final do dia, Edna viu um anúncio de romance na revista que estava lendo, e como não tinha nada a perder, ela discou o número. Vamos. Responda ao telefone. Preciso de homem. No dia seguinte na escola, todos os alunos estavam brincando com o novo brinquedo da moda, pois na cidade de Springfield estava fazendo muito sucesso a nova companhia de ioios. Na sala de aula, Bart tentou fazer um novo truque para impressionar o Milhouse, mas errou e acertou o aquário. Eu chamo esse truque de pegando pepino. Eu pego um pouquinho de impulso, então... Edna então coloca Bart na detenção durante um mês. Ele pergunta se ao menos podia ter o seu ioiô de volta. Ela responde que não e guarda o brinquedo na gaveta da mesa. Mais tarde, Edna foi a um encontro proporcionado pelo anúncio, mas ficou muito desapontada ao descobrir que o tal homem era Jasper. Tá com essa cara por quê? Você disse no anúncio que precisava de um homem, você conseguiu um. Pela foto, esperava alguma coisa diferente. No dia seguinte na escola, Edna está corrigindo as provas por enquanto que Bart faz alguns reparos na sala. Então outra professora aparece no local e a chama para uma reunião. Ele aproveita a oportunidade para recuperar seu brinquedo, mas na gaveta da mesa também viu o anúncio no jornal feito por Edna. Bart logo percebeu que ela estava recebendo cartas de possíveis pretendentes, e isso faz ter uma ideia de como poderia se vingar. Escreva para Edna K, Caixa Postal 402. Bart então se senta e começa a escrever a carta. Ele deixa ela bem romântica e se passa por um galanteador chamado Woodrow. Mais tarde em casa, Edna lê sua correspondência e fica completamente apaixonada. No dia seguinte, quando Bart voltou da escola para casa, ao mexer no correio viu que tinha uma carta da sua professora. Edna escreveu que teve algumas experiências ruins com esses anúncios e que gostaria de saber mais sobre ele. Ela então finaliza a carta com uma foto bem sensual. Por favor, escreva logo. Aqui vai uma foto que mexerá com a sua caneta. Você tem um encontro com a máquina de Xerox. Acontece que Bart não sabia o que escrever em sua próxima carta, então pediu ajuda a Lisa e ela perguntou se ele estava apaixonada por alguém da escola. Após isso, Lisa começa a fazer piada com o assunto e ele desiste. Bart então vai até o quarto de sua mãe e pergunta se Homer alguma vez enviou cartas de amor. Marge responde que sim e as mostra. Acontece que a escrita está péssima, pois ele escreveu quando estava bêbado. Eles têm esses grandes biscoitos gostosos por aqui que se come com cerveja, $5 cai fora. No dia seguinte na escola, durante a detenção, Bart perguntou a Edna o que ela estava pensando. Edna responde que deseja encontrar um homem que gostasse da sua aparência, que risse das suas piadas e que soubesse consertar o carro dela. Em casa, Bart se lembrou de tudo isso e escreveu a carta, o que deixou Edna ainda mais apaixonada. Ontem de manhã eu coloquei sua foto na garagem, enquanto eu limpava minhas bobinas entupidas. No dia seguinte, Bart está assistindo uma novela e usa o protagonista como inspiração para suas cartas. A cena então corta para a escola na hora da detenção. Edna estava lendo a carta para outra professora que lhe disse o quanto era sortuda, e também a questionou quando iria se encontrar com esse tal Woodrow. Edna diz que primeiro ia pedir uma foto. Bart, escutando tudo isso, recorta a foto de um cara bonitão e a envia junto com outra carta. Gord, se prepara, Gord, você vai ser fisgado. Então Edna escreveu uma nova carta para Bart, na qual propôs um encontro no restaurante e depois irem para sua casa. Ele respondeu que sim, de um jeito extremamente romântico e galanteador, e também sugeriu o restaurante que conhecia e um horário para se encontrarem. No dia seguinte, Edna se arrumou toda e sentou-se no local bastante animada. Enquanto isso, Bart estava do lado de fora dando risada da cara dela.
Bart então vai ao cinema e quando o filme acabou ele viu que Edna ainda estava sentada no restaurante. Chorando, ela se pergunta por que o Woodrow não apareceu no local. Bart então percebe o quão lixo foi seu comportamento e decide consertar as coisas. No dia seguinte, durante a detenção, ele diz a Edna para se animar e que havia muitos homens bons por perto, mas ela responde que não. Você é a coisa mais próxima de homem em minha vida. E isso é tão deprimente que acho que vou chorar. A culpa de Bart só aumentou e ao chegar em casa foi falar com sua mãe. Ele pede ajuda porque precisava consertar sua vida amorosa. Nesse momento, Bart revela quem que era sua tal namorada e todo mundo fica em choque. Eu sabia. Muito bem, Bart. Quem é sua namorada? Senhora Crabapel. Quando Bart explicou toda a situação envolvendo Edna, Marge disse que ele tinha feito uma coisa terrível. Homer complementa falando que ele tinha que contar a verdade à sua professora, mas Marge discorda pois segundo ela isso só pioraria a situação. Eles então decidem escrever uma carta romântica de despedida que a fizesse se sentir amada. Homer então decide fazer isso. Querida doçura, estou te dando fora, baranga. Tchauzinho. Vamos ajudá-lo. Na cena seguinte, eles estão tentando escrever a carta de despedida. Após muito tempo de debate, a família decide o texto ideal, embora Homer a todo momento quisesse se assumir gay na mensagem. Naquela mesma noite, Bart vai até a casa de Edna e enfiou a carta por baixo da porta. Ela dizia que Woodrow tinha que deixá-la, mas não podia revelar os motivos. Toda vez que eu ouvir o vento soprar, ele sussurrará o nome Edna. O plano realmente funcionou e Edna, após ter lido a mensagem, se sentiu melhor. Na escola passou a achar que sua vida não era mais tão desastrosa. O episódio então finaliza com ela e Bart andando de mãos dadas pela escola. Hoje está um dia tão lindo. Vamos andar um pouco lá fora? Falou. O diretor Skinner e Edna começam a namorar em segredo. Acontece que Bart expõe esse romance a todos os cidadãos e causa uma grande confusão na cidade. Meu filho me contou que vocês estavam transando na sala do faxineiro. Vocês sabem, fazendo bebês. Sim. E tudo começa na escola com Martin fazendo um grande anúncio. Ele comenta sobre sua festa de aniversário e convida todo mundo. Mais tarde, as crianças estão basicamente sendo torturadas de tanto tédio. Enquanto isso, Edna e o Skinner conversam sobre o quão miseráveis eram suas vidas. Foi assim que imaginou a sua vida, Edna? Acho que sim. Mas na época eu era uma criança deprimida. As decisões sem valor. Acontece que a mãe super protetora do diretor aparece no local e reclama sobre ele estar brincando no quintal do vizinho. Skinner então tenta explicar para ela que isso na verdade era uma festa de aniversário e que tinha sido convidado. Mas Agnes responde que também deveria estar participando do evento. Os dois então se escondem dela numa casinha de chá. E nesse local começa uma química. E o seu riso também. Quer dizer... esse aí me deixa... Em paralelo a isso, na festa de aniversário, as crianças começaram a passar mal devido à ingestão de ostras estragadas. Acontece que Bart deu a sua para o gato e por isso continuou bem. Na casinha de chá, as coisas entre o diretor e a professora avançaram para outro nível. O problema é que tudo foi flagrado por Bart. No dia seguinte na escola, enquanto Skinner e Edna pegavam o almoço, ouviram Bart falando sobre o que tinha visto na festa de aniversário. Mas antes que ele pudesse terminar a história, o diretor o chamou para sua sala. Os dois então explicaram-lhe como ele estava confuso e como sua imaginação estava descontrolada. Isso é o melhor que conseguem fazer? Podia dizer que estava fazendo uma respiração boca a boca ou ensaiando uma peça. Edna também comenta que se as pessoas descobrissem que o diretor estava namorando uma professora, poderiam ver isso como um conflito de interesses. Skinner acrescentou que eles deveriam fazer um acordo. Se Bart continuasse em segredo sobre o que viu na festa de aniversário, transfeririam seu péssimo histórico escolar para outro aluno. Ele então aceita o acordo. O que diz, filho? Mantenha segredo e um outro estudante herdará o seu tenebroso futuro. Fechado. Então Edna e Skinner começaram oficialmente a namorar. Na noite seguinte, ambos estão tendo um jantar romântico agradável. O diretor comenta que finalmente descobriu o que é a verdadeira felicidade. A professora ficou encantada com suas palavras e ambos se agarraram a noite toda. Mas embora Edna e Skinner estivessem livres de Bart Simpsons, eles ainda precisavam se esconder de todos na cidade, o que acabou sendo mais difícil do que imaginavam. No outro dia eles se encontraram no cinema disfarçados, e quando pensaram que ninguém os tinha visto, o superintendente aparece e pergunta o que estava acontecendo. Você acha que alguém nos viu? Não, fiz tudo como planejamos.
Skinner, Crabapel, o que vocês estão fazendo aqui? Skinner comenta que eles estavam em uma excursão escolar com um aluno. Ele então pega as chaves do carro e vai até a casa de Bart. Ele literalmente tirou o garoto da cama e o arrastou até o cinema. Edna então coloca Bart para sentar entre eles e o superintendente, para que assim tivessem um pouco de intimidade. No dia seguinte, o garoto foi novamente requisitado pelo casal. Skinner o levou para sua casa para fazer companhia a Agnes, por enquanto que ele e Edna saíam juntos em um encontro. Quer distrair-se umas horinhas enquanto eu e Edna namoramos? Ah, eu não aguento mais isso. No dia seguinte na escola, Edna manda Bart à sala do diretor como desculpa para fazê-lo entregar um bilhete romântico. Quando ele volta de lá, fala na frente de todo mundo que amava a professora, e é óbvio que isso era uma mensagem do Skinner. Mas como ninguém da sala sabia sobre o caso dos dois, todo mundo começa a rir de Bart e ele fica envergonhado. Ah, eu te amo, Edna Crabapel. Bart, cansado de ser usado pelo casal, decide dar um fim nesse segredo. Quando Edna e Skinner saíram juntos da sala de aula, ele diz a todos os alunos para o seguirem, e também bateu em todas as portas das salas de aula de modo que a escola inteira o estava seguindo. Bart então expõe tudo o que estava acontecendo entre os dois. Quando as crianças chegaram em casa, contaram aos seus pais sobre o que viram na escola, só que de um modo bastante exagerado. Ralph falou que viu os dois fazendo bebês, Lisa comentou que escutou que os dois estavam pelados em sala de aula, e Milhouse também comentou nessa linha. Acontece que os pais dos alunos ficaram furiosos e ligaram reclamando para a escola. Uma professora estava numa sala beijando o diretor. Ele tinha tantos braços quanto um polvo, os dois estavam enroscados. Na cena seguinte, o superintendente aparece na sala do diretor e dá ao Skinner duas opções. Ele poderia terminar o relacionamento com Edna ou ambos seriam demitidos da escola. Skinner diz que sentia muito, mas que não podia abrir mão da mulher que amava, o que não deixou escolha a Chalmer. Então ele demitiu os dois da escola. Então você não me deixa escolha. Quero vocês fora do prédio às 3 horas. Estão despedidos, você e a Edna. Quando Bart soube da notícia da demissão, ele ficou chateado e foi falar com o Skinner na sua sala. O diretor pede desculpas por ter colocado uma simples criança numa situação como essa. Bart então diz que ele não precisava ir embora só porque Chalmer mandou. Nesse momento, bastante inspirado e motivado, Skinner comenta que vai fazer uma coisa radical. Nós estamos entrincheirados na escola e não vamos sair até que cumpram nossas exigências. Logo a notícia se espalha e chega aos moradores e à polícia da cidade. Todo mundo então aparece em frente à escola para tentarem fazer com que Edna e Skinner saíssem do prédio, mas o diretor manteve-se firme em sua decisão. O chefe Wiggum tentou psicologia policial primeiro, mas não deu muito certo. Depois ele tentou expulsá-los com música alta, mas acabou criando um ambiente romântico para o casal. Edna, eu espero que esse cerco nunca acabe. O superintendente diz a Skinner que ele precisava pôr um fim nisso, mas ele não queria descer até que seus empregos fossem restabelecidos, e Edna queria falar sobre o caso amoroso aos moradores de Springfield. O casal então sai pela porta e perguntam a todo mundo qual que era o problema entre duas pessoas se amando. A mulher do Flanders interrompeu a conversa e disse que não se tratava de amor, mas sim do fato de estarem tendo relações sexuais na escola em frente às crianças. Mas creio que não estamos falando de amor. Estamos falando de SEXO. Do que vocês estão falando? Skinner então diz que essas acusações eram um absurdo e que eles não tinham transado na sala. O diretor então faz uma revelação que deixa todo mundo da cidade chocado. Ele na verdade era virgem. O superintendente diz que é claro que o diretor foi falsamente acusado, pois ninguém fingiria ser virgem aos 44 anos. Ele então finaliza a conversa dizendo que agiu de forma exagerada e que eles podem ter seus empregos de volta. O fato é que eu nunca transei na minha vida. Eu sou virgem. O episódio então finaliza com Edna e Skinner agradecendo a Bart por todo o apoio. Ele diz que agora não precisavam mais se preocupar com nada, mas nesse momento Edna revela que ambos terminaram o relacionamento, o que deixa Bart completamente decepcionado. O diretor comenta que eles não poderiam construir um romance enquanto a cidade inteira observava cada ação. Bart então vai para casa e nesse momento temos uma revelação final. As crianças acreditam em tudo que a gente diz. Ned Flanders salva Edna de um acidente e os dois começam a namorar, mas ele acaba descobrindo algo muito trágico sobre a professora, a quantidade de homens que ela já dormiu em Springfield. Peraí, vocês todos já ciscaram naquele terreno?
E tudo começa com os alunos reunidos na quadra de basquete. O diretor Skinner anuncia que, devido à ausência do time feminino, os alunos teriam 1 hora de tempo livre. Bart então começa a causar confusão no ginásio e Edna tenta o impedir. Acontece que ela acaba dando um tapa no garoto, o que causou um grande choque em todos. Pesca mortal do Ned. Edna, foi de mão aberta. Na cena seguinte, enquanto fazem uma reunião com os pais de Bart, o superintendente anuncia que Edna está suspensa de lecionar na escola. Ela também é enviada para uma espécie de detenção para professores problemáticos. Bart se sente mal por ela ser punida por causa do seu mau comportamento. Ele então elabora um plano que permitirá que Edna saia do local da detenção. Quem disse que vai sair? Você fez uma réplica minha? Eu uso para praticar meus truques. Bart e Edna então tentam sair sorrateiramente pela janela. Acontece que a escada não suporta o peso da professora e ela cai. Mas aí ela vai parar direto nos braços de ninguém mais ninguém menos do que Ned Flanders. Os dois então começam a conversar e se dão muito bem. Na cena seguinte, Edna e Flanders saem para um encontro na cafeteria. Ambos se conectam por serem viúvos. Ned conta para ela sobre o quanto amava sua esposa Maud e pergunta à professora onde seu falecido marido está enterrado. Edna então responde de uma maneira bem trágica. Então, onde seu marido está enterrado? Provavelmente entre os seios de uma recepcionista em Shelbyville. Ao retornarem para o local da detenção, Flanders pergunta a Edna se teria um segundo encontro. Ela, com seu jeitinho meia safada, responde que sim. Os dois então começam a namorar e saem várias vezes na semana. Nesse meio tempo, Edna acaba recuperando seu emprego na escola. Quando chega a noite, Edna quer comemorar com o Ned Flanders. Se é que vocês me entendem, acontece que ele não quer ter relações antes do casamento, mas ela insiste e Ned não consegue resistir à tentação. No dia seguinte, o diretor anuncia as férias de meio do ano. Bart então é surpreendido após voltar da escola por sua professora. Agora ela é praticamente sua vizinha. A senhora ainda tá colando bigode com o Ned? Sim. E pelo andar da carruagem, você vai me ver muito por aqui. Ao passar do tempo, Edna percebe o quão mal Homer tratava Ned. Ela então decide confrontá-lo, alegando que ele era um péssimo vizinho. Homer tenta se defender e chama Marge para a conversa. Acontece que ela fica do lado de Edna e confirma que ele não tratava o Ned muito bem. A professora também diz que Homer deve devolver tudo o que pegou emprestado. Que andou pegando coisas emprestadas com o Ned, mas nunca devolveu. Vendo os problemas que Edna trouxe ao se mudar para a casa ao lado, os dois bolam um plano para separar o casal. Homer diz que vai mostrar a Ned as maravilhas da vida de solteiro, e Bart fala que vai mostrar aos filhos do Flanders como é horrível ter uma madrasta. Na cena seguinte, Homer leva Ned ao bar do Moe e tenta convencê-lo a largar Edna, mas o Flanders diz a ele que inveja o seu atual relacionamento com Marge, e que desde a morte de sua esposa sente falta de ter uma mulher, alguém que possa confiar suas orações, deitar à noite, compartilhar risadas e etc. Homer, após escutar isso, fica completamente emocionado e desiste do plano de separar o casal. Oh, Ned, eu nunca imaginei que por trás de todas as suas frescuras tivesse um homem sensível. Homer então propôs um brinde ao recém-casal. Acontece que todos os caras ali no bar conheciam a Edna muito bem, se é que vocês me entendem. Ned então fica completamente decepcionado com a quantidade de homens que já dormiram com sua atual mulher. Mulherão! É a Edna. É, aquilo é que é dama. Todos vocês conhecem a Edna? Claro que sim, Ned. Então, naquela noite, no momento em que Ned foi visitar Edna, ele acabou vendo muitos homens no corpo dela. Para ser mais preciso, todas as pessoas que ela já dormiu na cidade. Edna então pergunta o que havia de errado e o Flanders responde que não consegue suportar o fato dela ser tão rodada. Só pode sair depois que todos o assustarem no rosto da Edna. Marge ficou furiosa com Homer por ele ter feito Ned terminar com Edna. Então ela disse a ele que precisava consertar as coisas. Quando Flanders saiu para se exercitar, Homer o seguiu e tentou convencê-lo que o casal ainda podia resolver esse impasse, principalmente usando o perdão que a Bíblia tanto fala. Aprendi que a única forma de um relacionamento sobreviver é com perdão. Ned então decide conversar com Edna e tenta encontrar uma maneira de fazer as coisas darem certo. O Flanders diz a ela que apesar de ter estado com muitos homens, ele a perdoa. Edna fica furiosa e o chama de hipócrita. Ela também comenta que não se arrepende de nada que fez no passado. Edna então finaliza a conversa falando que ele terá que aprender a conviver com seu passado se quiser continuar o relacionamento. E como essa era uma decisão muito difícil, Ned fala que vai deixar nas mãos de um poder superior. Acho que isso vai ter que ser decidido
movido por uma força maior. Então vamos deixar a internet decidir. Bart corre o risco de repetir o 4º ano, então ele precisa estudar muito para passar na prova de história. E apesar desse episódio não ter como protagonista Edna, ele serviu para aprofundar a relação de amor e ódio entre os dois. Só preciso de mais um dia para estudar, Senhor, me ajuda! Oração, o último refúgio de um malandro. E tudo começa com Martin arrasando na sua apresentação de história. Só que quando chega a vez de Bart, ele mal consegue citar o nome do protagonista e tira um 0, pois nem sequer leu o livro. Ao fim da aula, a professora Edna comenta com Bart que suas notas estavam piorando e que ele deveria começar a estudar para a prova final de história. Está ciente disso? Mas é claro! Está ciente que temos prova final de história da América colonial amanhã? Sim, senhora! Na cena seguinte, vemos Bart jogando no fliperama e a todo momento adiando sua responsabilidade de estudar. Quando chega em casa, começa a assistir Comichão e Coçadinha. Então, após o jantar, quando iria finalmente começar a estudar para a prova, ele é levado para assistir um filme com Homer. Vamos embora, garoto! Não, pai, eu tenho que ir. Gorila, o Conquistador. E como ele passou tanto tempo procrastinando ao longo do dia, quando Bart finalmente abriu o livro para estudar sobre a América colonial, ele adormeceu em questão de segundos e Homer o colocou na cama. No dia seguinte, quando acordou e percebeu que não tinha aprendido nada, Bart tenta dar um jeito nessa situação. Tenho uma prova e não tô preparado. Dá pra você bater o ônibus no poste pra mim? Ai, foi mal, compadre. Eu não posso fazer isso de propósito. Na escola, Bart tenta outro jeito de escapar de fazer a prova. No meio da aula, ele finge estar doente e vai até a enfermeira. E como ela não é uma profissional muito bem capacitada, ela acredita na lorota de Bart e o deixa em casa por alguns dias. Sente pontadas de dor em seu braço? Nos 2 braços. Perda de visão temporária? Chega aqui mais perto que eu não tô enxergando nada. Bart, em vez de usar esse tempo extra para estudar a América colonial, ele simplesmente fica em casa só comendo chocolate e assistindo TV. Liz aparece no local e diz para ele estudar. Bart retruca dizendo que tem um plano infalível para passar nessa prova. Ele então pega o telefone e pergunta as questões da prova ao Milhouse. Acontece que Edna fez uma prova totalmente nova e Bart zerou. Aqui está a titia Crapabel. Bart Simpson, eu lhe avisei. Esta foi a última gota. Edna então liga para os pais de Bart e para o psiquiatra da escola. Na reunião, o profissional comenta que o aluno possa estar sofrendo de medo do fracasso, pois apesar de estar muito atrás de todos os outros colegas, ele estava feliz com sua situação escolar. O psiquiatra então sugere que ele deveria repetir o 4º ano. Isso faz Bart entrar em pânico com seu futuro. O assunto é literatura mundial. Qual o nome do pirata em A Ilha do Tesouro? Bart Simpson. Bart percebe que não conseguirá se preparar para o teste sozinho, então ele pede ajuda ao maior nerd da sala, Martin Prince. Bart então oferece um acordo ao garoto. Se ele o ajudasse com a prova de história, iria ensiná-lo toda a arte de se tornar um aluno descolado. Os dias vão passando e os dois começam a sair juntos. Por enquanto que Bart tira todas as suas manias de nerd, Martin o introduz à vida intelectual. Acontece que chega um momento que Martin fica tão delinquente, que ele simplesmente ignora a escola e vai curtir a vida. O príncipe que você conheceu não existe mais. Vamos lá, gente, para o fliperama! Então Bart está sozinho novamente. Enquanto que está se preparando para dormir, ele se ajoelha e pede a Deus que faça alguma coisa para o ajudar. No dia seguinte, Bart acorda e percebe que a cidade estava toda coberta de neve. Por consequência da situação, a escola não abriu. Bart quase saiu correndo para brincar, mas Liz aparece e comenta que essa poderia ser a sua última chance. E você tá bebendo muito. Você tem razão. Eu pedi um milagre e consegui. Eu tenho que estudar. Ele tenta estudar o período da América colonial, mas seus olhos logo se voltam para fora, onde todos estavam se divertindo na neve. Então, para escapar da tentação, Bart se tranca no porão e começa a ler o livro. Acontece que sua mente logo se lembra da neve e começa a imaginar seus antepassados esquiando. Amigos, eu inventei uma coisa divertida, um treino! No dia seguinte, Bart fez a prova de história e tirou um F, mas diferente de todas as outras notas baixas, dessa vez ele chorou muito e ficou bastante abalado, surpreendendo totalmente Edna, pois nunca havia visto Bart Simpsons daquele jeito. A senhora não compreende, eu tentei de verdade dessa vez. Isso é o melhor que eu posso fazer e ainda eu falhei. Acontece que ela fica ainda mais surpresa quando Bart se lamenta citando George Washington. E como isso demonstra conhecimento sobre a América colonial, Edna adiciona um ponto na sua prova, elevando sua nota para a aprovação do 4º ano. Bart fica tão feliz por ter passado no teste que dá um beijo na sua professora e sai correndo extasiado pela escola. Tirei uma boa nota, eu consegui passar, eu consegui, gente!
O episódio então finaliza com a família Simpsons orgulhosa pela conquista de Bart. Homer coloca a prova de história na geladeira e o garoto agradece a Deus. Estamos orgulhosos de você, garoto. Obrigado, pai. Mas Deus me ajudou. O diretor demite Edna após ela se comportar que nem uma maluca embriagada numa apresentação da escola. Mas o que Skinner não sabe é que Bart colocou bebida no café dela. Essa minha calça tá toda torcida. Edna, por favor, nem o sindicato pode te proteger disso. O episódio começa com Edna se arrumando para ir trabalhar. No espelho ela fala para si mesma que vai ser um ótimo dia. Após isso vemos a coitada se dando mal várias vezes. Olha só essa maluca cantando uma música velha pra caramba! E antes de entrar na sala de aula, Edna comenta consigo mesma que sua missão é ensinar algo para as crianças, e que se fizer isso o dia vai ser um sucesso. Na cena seguinte todos os alunos estão mexendo no celular, ela até tenta chamar a atenção da turma, mas isso não funciona. Caramba, olha só isso! Chamada recebida. Vocês são crianças, por que precisam de celulares? Após tentar desesperadamente fazer com que os alunos guardassem os celulares, Edna resolve tomar iniciativa e recolhe todos os aparelhos. A cena então corta para a casa de Bart. Ele reuniu toda a sala no quintal para discutir estratégias e ver como eles poderiam transformar a Edna em uma pessoa mais tranquila. Nesse momento Homer, totalmente bêbado, aparece brincando com o cachorro, dando assim uma ideia para Bart e seus amigos: batizar o café da Edna. Tá aí, o meu pai é muito mais divertido depois de umas cervejas. Na cena seguinte os alunos estão recolhendo as coisas necessárias para batizar o café da Edna. Então retornamos para a escola. Por enquanto que a Edna está flertando com um cara, Bart aproveita para misturar bebida alcoólica no seu café. E o plano deu super certo. Após alguns goles a professora se transformou em outra mulher. Esse velho, ele tocou nique-naque no meu dedo. Na cena seguinte Edna e a turma estão assistindo a despedida dos alunos da Dinamarca no auditório. Acontece que como ela estava muito bêbada, Edna começou a debochar das crianças e a flertar com um dos professores. Me dê só uma noite, eu te faço ir na lua. No dia seguinte, o diretor pediu a Edna que fosse ao seu escritório. O comportamento dela foi tão problemático que literalmente saiu nos jornais. Ela já começa a conversa se desculpando pelo ocorrido e falando que não sabia o que havia acontecido. Skinner então diz que não gostaria de fazer isso e logo em seguida a demite. Mas vou dispensar você. Seymour, eu vou chorar. Na cena seguinte as crianças veem Edna levando as coisas para casa e Bart diz que nunca imaginou que ela seria demitida. Em seguida ele comenta que vai até a sala do diretor para confessar o que havia feito, mas nesse momento os alunos se deparam com um novo professor, que diferente da Edna ele é super legal e muito inteligente. A primeira coisa que o professor novo faz é devolver todos os celulares e passar um dever de casa muito divertido. Dever de casa, 20 minutos de Twitter. Bart ficou tão impressionado com o novo professor substituto que se esqueceu completamente da Edna. No dia seguinte na escola Zack encontrou alguns adesivos em sua mesa. Milhouse comenta que isso era coisa da Edna. Ela costumava colocar nas provas como uma recompensa por bom trabalho. Bart então diz que levará os adesivos para Edna depois da aula. Na cena seguinte ele entra na casa dela e percebe que a coitada estava numa situação péssima. Tá tudo bem com a senhora? Claro! Nunca estive melhor. No dia seguinte, Bart está conversando com Milhouse na cafeteria. Ele comenta que o plano de batizar o café arruinou com a vida de Edna. Bart então fala que talvez eles consigam de alguma forma fazer com que ela recupere o emprego. Porém, Milhouse responde que eles não podem perder Zack, pois ele era um ótimo professor. Bart então tem a ideia de comprar um livro de autoajuda. E mude-se. A resposta. Disponível onde se vendem livros de autoajuda duvidosos, quase científicos. Na cena seguinte, Bart está conversando com Edna em sua casa, e ela continua numa situação péssima e depressiva. Ele comenta que comprou um livro que a faria sair dessa situação. Porém, no início, Edna não dá muita bola e fala que não era fã de autoajuda. Mas após uma fala motivacional de Bart, ela resolve dar uma chance. Então os dois começam a trabalhar juntos e algumas semanas depois Edna abre uma loja de bolinhos. Grande inauguração, comidinhas da Edna. Bom, abrir essa loja deu muito trabalho, mas sua fé em mim me fez superar tudo. Após Edna ter mudado completamente de vida, Bart se livra da culpa por conta da demissão do colégio. Ele então decide confessar o que fez na bebida. Nesse momento ela fica completamente furiosa. Edna então comenta que era culpa dele ela trabalhar numa maldita loja de bolinho. Bart fica extremamente confuso e pergunta o porquê, já que esse era o seu sonho. Ela responde que na verdade o seu sonho era ser professora e que agora estava cheia de dívidas por conta da loja. E para piorar tudo a
cidade. Estava com muita concorrência nesse ramo de bolinhos. Edna então finaliza a conversa falando que Bart era uma péssima pessoa por dentro. Nunca pensei que diria isso para uma criança, mas você é muito mal por dentro. Essas palavras duras fizeram Bart refletir, então ele decidiu fazer com que Zack fosse demitido da mesma forma que Edna, para que assim ela recuperasse o emprego de professora. Na cena seguinte na escola, Bart está se preparando para batizar a bebida do professor, mas nesse momento tem um lapso de consciência e para com a ação, a cena então corta para ele na sala do diretor. Bart confessa tudo o que fez para Skinner e diz que a Edna não tinha culpa por ter agido daquela forma. Bart, você merece uma recompensa por falar a verdade. E essa recompensa virá na forma de um castigo severo. Bart então fala para o diretor que não se importava com as consequências e que só queria o melhor para Edna. Skinner diz que não poderia demitir um professor sem justa causa. Nesse momento, os dois são interrompidos por Zack, que está totalmente embriagado de vodka no corredor e falando mal dos alunos. Bart então fala para o diretor que não tinha nada a ver com isso. Misturei um pouco de vodka no meu Blue Bronco. Alguém mais quer andar no pônei azul? O episódio então finaliza com Edna recuperando seu emprego e dando aula no dia seguinte, mas a sua vingança pelo acontecimento veio em forma de bolinhos. Agora todos podem provar um dos meus deliciosos bolinhos. Tá meio velho. Como o bolinho.